Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê. Estamos começando mais um episódio nesta quarta-feira e o convidado de hoje, ele é primeiro suplente a vereador no município de Erechim, Rony Gabriel. Seja muito bem-vindo ao nosso Fala Tchê. Muito prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz pelo convite. Como tu disse, né, primeiro suplente de vereador em Erechim, a gente tem feito trabalho político, né, conservador, de direita, atraindo essa galera que entende a importância da política, né, na nossa sociedade e tentando fazer, né, nossa cidade, nosso município, nosso estado e nosso Brasil um lugar melhor aí para nós vivermos. Perfeito. Cara, tem um detalhe que eu não... Tu foi um dos mais votados em Erechim. Tem uma rede social muito forte em Erechim e na região. Como que você não se elegeu, né? Você veio a ser suplente, não foi eleito, mas se foi o mais votado. Deixa eu entender isso aí. É que a política, ela é feita por políticos para políticos, né? A política, ela tem uma... Como é que eu posso dizer? Eles criam certas barreiras que impedem muitas vezes de pessoas novas entrarem na política. E isso é importante que as pessoas saibam. E o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu estive num partido, o Republicanos, eu ainda sou do Republicanos, né? É um partido muito bom, conservador, defende os princípios Deus, pátria, família, que são os princípios que a gente defende. E acontece que para você conseguir uma cadeira na Câmara Municipal não depende de você somente, depende também de quantos votos o partido faz, né? E no meu caso faltou 188 votos para o partido e não para mim, né? Eu consegui, como tu disseste, ser um dos mais votados, fiz a votação, né, necessária, só que faltou pro partido, entende? E isso é importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que cria aquela mística. Eu voto na pessoa e não no partido. Tem gente que não se importa com o partido. Tem gente que é conservador que vota num partido de esquerda, por exemplo. E não é verdade. Os cargos, eles primeiro são dos partidos e depois são das pessoas. Tanto é que você vê gente, não é só o meu caso, mas tem gente aí que faz muito voto e fica fora, e tem gente que faz pouco voto e acaba se elegendo. Ou o caso de um Tiririca, por exemplo, que vai lá, faz milhões e milhões de votos e acaba levando 3, 4, 5 deputados atrás, né? Então, e esse foi o caso aí que eu acabei ficando como primeiro suplente. Mas de vez em quando eu assumo lá, substituindo o vereador titular e dou meus pitacos, né? Levo minhas opiniões aí, que são as postadas nas redes sociais do povo que me acompanha. Né? Bem focado, né? A polêmica é aquilo que não é sociedade. Geralmente, hoje as mídias, a grande maioria das mídias, elas são tomadas pela esquerda. A verdade é essa, a esquerda ela tem as artes, cinema à esquerda, a imprensa à esquerda, eles estão à frente. Então a polêmica é o quê? São os tabus que a esquerda cria porque a gente não pode falar. Aí quando aparece alguém que fala, aí essa pessoa se torna polêmica, né? Então na verdade não, a gente só combate aquilo que a gente acredita que não é bom para a sociedade. É aborto, ideologia de gênero, aquela coisa toda que para nós não serve. E o que te levou a se tornar um político? Era um sonho ou algum fato específico te fez entrar nesse meio, hein? Não, na verdade é o seguinte, se for olhar cronologicamente, eu sempre fui líder de turma, assim, e tudo mais, tá? E a política, de fato, ela entrou na minha vida quando eu já estava na faculdade de Direito. Eu fui para um evento da minha igreja, cara, lá em São Paulo, Sumaré. Aí lá tinha o Marco Feliciano na época, né? Eu olhei aquele cara falando, ele defendia aquilo que eu acreditava e tal. Isso foi em 2015. E aí eu comecei a me interessar mais a fundo, né, pela política. E juntando com o direito, e eu comecei a entender aquilo, eu comecei a estagiar no escritório. Esse escritório, à época, fazia alguns trabalhos para a prefeitura, né. E aí, com o tempo, eu comecei a tomar gosto por aquilo, estudar. E eu fui convidado a ser candidato a vereador pela primeira vez em 2016, já no ano seguinte. Aí fiz uma votação interessante, na época 367 votos, e comecei a tomar gosto, comecei a entender, aí foi que eu fiz meus canais nas redes sociais, e eu usava o direito, né, a estrutura que eu tinha à época, na época eu era só graduado em direito, né, não era graduado ainda, era só estudante, né, depois vim me graduar, e comecei a explicar para as pessoas de forma simples aquilo que era complexo na política. E a época é que as coisas mudaram muito pós-Bolsonaro. Hoje as pessoas se interessam muito por política. O Bolsonaro resgatou isso.
As pessoas hoje elas têm amor à bandeira, elas querem buscar a política, elas buscam informações, elas estão ali nas redes sociais. E na época não tinha isso, entende? Na época as pessoas deixavam a política, político igual, aquela coisa, né? E desde aquela época a gente já vinha fazendo esse trabalho e defendendo essas bandeiras. Aí quando surgiu o Bolsonaro, que as pessoas começaram a se interessar de fato pela política, elas me encontraram, né? Principalmente nas redes sociais, porque eu tava ali explicando de forma simples para as pessoas aquilo que muitas vezes elas não entendem. Eu faço isso até hoje nos meus canais. E por isso que nessa segunda eleição daí já veio uma votaçãozinha melhor. E agora, né, as redes sociais aí que estão alcançando números bem expressivos. E quais que são as tuas principais prioridades como político aqui para nossa região, por exemplo? A região norte, passou Passo Fundo principalmente, ela é uma região que a gente costuma dizer que a gente é meio esquecido, né? Tem uma galera de Erechim ali, né, aqui do lado de Getúlio, que acha que Erechim tem mais de Santa Catarina do que do Rio Grande do Sul. E qual que é o que acontece com a nossa região? Ela é isolada. Eu estive um tempo em Porto Alegre, tá? E em Porto Alegre você consegue resolver coisas em 1 dia, 2 dias, que às vezes, por a gente estar no extremo norte, nós demoramos meses para resolver. Então a prioridade da região é ter essa ponte, entende? E para que essa região se desenvolva. Erechim, região Getúlio e toda a região aqui do Alto Uruguai, ela se isola não só politicamente, porque não é só isolada, como também se isola, é bom deixar isso bem claro. E é uma região de gente conservadora, de gente de bem, de gente que a maioria defende esses princípios, e ela precisa ter essa conexão, principalmente com o governo estadual ou federal. Se for observar, qualquer líder político ou de qualquer coisa hoje, ele vem até Passo Fundo, vem até Chapecó. Porque tem, por exemplo, aeroporto. Tem um ponto ali de ligação para se desenvolver. Se for estudar na história de todas as cidades do mundo, o que faz uma cidade, uma região se desenvolver são as ligações que ela tem. Então acho que uma das coisas mais importantes é ter essas ligações, seja industriais, e trazer também aqui para a região esse desenvolvimento político em si, para a gente não ficar isolado e ter essas pontes, estar conectado. Que com certeza é muito mais fácil resolver as coisas com telefonema do que ter que esperar marcar agenda, ir para a capital, ir para Brasília, politicamente falando, a gente precisa de mais representatividade. É isso aí, pessoal. Então, eu queria passar aqui para agradecer os nossos patrocinadores, que é a Cavalete Cadeiras Profissionais, Rea Solar, Grupo Hajduk, Atacarejo, Compre Bem e Caro Web. Rony, tu acha que o dinheiro, a grana, influencia no processo eleitoral e democrático? Com certeza. Eu acho que... Olha, não tenho como dar um número, né, de percentagem, mas o dinheiro hoje é o que mais influencia na política. Por quê? Porque vamos observar, por exemplo, o Lula. Como é que ele faz, por exemplo, para conseguir angariar votos para aprovar esses projetos absurdos dele, igual a PL da fake news, a última? Dando emendas. Aí o deputado vai lá, leva a emenda para a cidade e com esse valor ele faz uma espécie de troca de apoio já na próxima eleição. É uma das formas que o dinheiro influencia. Outra forma que o dinheiro influencia é a questão, igual a gente tem uma polêmica que foi mais da última eleição, dessa última não teve tanto, que foi a tal do fundão eleitoral. Né? A quantidade de dinheiro que vai para as eleições, que vai para esses partidos é absurda. É muito dinheiro mesmo que vai para investir em campanha, que vai para isso, para aquilo. E aonde que acontece a corrupção? A corrupção geralmente ela acontece quando alguma empresa, né, que vai realizar algum tipo de serviço ali na prefeitura, no governo do estado, federal, ela investe na campanha lá do cidadão. Veja bem, investe lá na campanha de um cidadão. Esse cidadão vai lá, se elege e depois tem que simplesmente abrir certas licitações que às vezes não são de interesse do povo para essas empresas. Então, assim, o dinheiro, ele influencia desde de quando o cara é candidato, até depois do cara estar eleito, até quando ele quer ser reeleito, entende? Então, assim, a mídia, a imprensa é comprada com dinheiro. Então, por que, por exemplo, o governo hoje quer calar a internet? Porque a internet, ela permite que pessoas livres consigam expressar a sua opinião
né, sem precisar pagar por aquilo. Então uma pessoa como eu consigo ter, por exemplo, uma mídia própria, que é minhas redes sociais, para as pessoas me acompanharem. Agora, se não tem isso, por exemplo, o dinheiro vai lá e compra a imprensa. O dinheiro vai lá e compra o investimento necessário para uma campanha, assim por diante. Olha só o que é interessante, se tu for olhar a política brasileira hoje, o PT. O PT, o do Lula, foi o pivô do Mensalão. O PT do Lula foi o pivô do Petrolão. Agora, você percebe que o PT, tu não vê os caras, tipo assim, onde que foi encontrado dinheiro na cueca? Com uma galera lá do centrão do sistema político. Onde que foi encontrado dinheiro na Suíça? Com a galera do centrão. Onde que foi encontrado dinheiro? Ah, mas com o Lula não encontraram. Teve a situação do triplex, não sei o quê. Por quê, cara? Por causa que esses caras, eles investem em campanha. É poder. É poder, ou seja, o poder tá ainda acima do dinheiro. É poder. Então eles pegam esse dinheiro para investir em campanha. Teve o Palocci que falou uma vez que eles tinham dinheiro... Não, Gilmar Mendes falou que o PT tinha dinheiro para investir em campanha até 2030. Por 30 anos. Que é para quê? Para comprar poder, para fazer acordos, para decidir simplesmente o que eles querem fazer. Então, se tu for ver essa pegada ideológica de como o dinheiro influencia na política, é absolutamente tudo. Tudo. Inclusive, tu me fez uma pergunta agora, suplente e tal, não sei o quê. Cara, eu gastei do meu bolso 8 mil reais na minha última campanha, mas a gente sabe de gente que gasta 200, 300, 400 mil numa campanha vereador. Agora eu te pergunto, vou te fazer uma pergunta. Um salário lá de 6 mil reais, compensa gastar 200 mil pra tu virar vereador pelo salário? É uma pergunta que eu sempre fiz. Não compensa, Essa é uma pergunta que, como é que o cara às vezes gasta uma fortuna lá e às vezes... até aqui da região já aconteceu, né? Uhum. Não vou citar cidade nem nada, né? Mas aconteceu do cara queimar a colônia de terra. Por quê? Porque é o poder, cara. Mas e vai recuperar isso aí? É porque o que acontece? Esses caras que fazem isso, eles são muito católicos, sabia? Tudo que é obra depois, eles levam 1/3. Esse dinheiro é recuperado muito rápido, cara. Ah, Rony, mas tu tá denunciando alguém? Não, de fato não, porque pra denunciar tu necessita de provas, materiais e tudo mais. Então tu não vai falar o nome, assim, mas é só observar. A população, ela precisa observar. A população, ela precisa observar aonde é que tá o produto político de cada um político. Por exemplo, se tu entrar nas minhas redes sociais hoje, tu sabe exatamente o que eu defendo. Sabe que é Deus, pátria, família e liberdade. Agora, dos 503 deputados federais, dos estaduais que nós temos, tem muito cara aí que tu abrir a rede social do cara, ele tem menos seguidor que qualquer pessoa comum. O cara não tem uma rede social, o cara não é conhecido, mas se elege na região dele. Por qual motivo? Ou porque ele leva emendas parlamentares, faz acordos com o governo federal, igual do Lula, para votar projetos que são ruins pra gente. E aí ele se torna conhecido só na cidade dele, e por isso que precisa das emendas, por isso que o Lula libera 10 milhões para essas emendas, por exemplo. Tu entende? Porque para eles se elegem ali, eles conseguem se manter no poder enquanto eles vão fazendo esse tipo de jogada. Agora, exatamente pelos mesmos motivos que eles querem, por exemplo, calar as redes sociais. Porque se esse pessoal for depender de defender as ideias deles, por exemplo, eles não se elegem. Se eles forem depender de ir no osso do peito e pedir voto, não se elegem. Agora, com grana, meu amigo, com grana, muita gente se elege. E a maioria dos deputados, essa galera que entra na política, é grana, meu. É grana. E aí quem não é assim, quem é mais, tem dificuldade de entrar, cara. Aí tem que fazer uma rede social forte. Aí eles precisam calar a rede social, porque hoje em dia tem muita gente se elegendo através da rede social. social. E esse PL das fake news, basicamente, que tá todo mundo comentando e tal aí. O que acontece, cara? Eu vou te explicar isso aqui, tu vai entender de forma simples e direta. Todo mundo tá assistindo. Como eu falei, a política é poder, depois dinheiro, tá? Quando nós estávamos em campanha, nós avisamos o seguinte: o Lula é a favor do aborto. Tu já vai ver onde eu vou chegar. Aí veio o STF e disse pra tirar porque era fake news. Agora o Lula tá lá com a ministra da Saúde dizendo que não aprovou de fato na legislação, porque não consegue, mas está facilitando, de certa forma, o aborto. Aí vai o ministro dos Direitos Humanos, sai da Confederação Internacional contra o Aborto. Tira o Brasil. Tá, beleza. A gente disse bem assim, olha, o Lula tá ligado aí com coisa errada, ele sobe em morro com muita facilidade. Ok. Aí passa as eleições, a gente vê
líder do PCC recebendo helicóptero de 7 milhões de volta. A gente vê ministro Flávio Dino entrando em morro sem escolta nenhuma. A gente vê beleza. Então tudo aquilo que era fake news, a gente falava, o Lula agora ele quer censurar a gente, ele quer calar a boca, ele quer acabar com a internet. Não, é mentira, é falsa, não sei o quê. Então tudo aquilo que eles diziam que era fake news, aconteceu. E tudo aquilo que eles diziam que iam fazer, picanha, cervejinha, só abóbora até agora, né? Então o que acontece? Cara, a pele das fake news é basicamente o seguinte. Pensa comigo. O cara lá do Nordeste, o cara lá do interiorzão, lá onde não chega a internet. Qual que é o entretenimento desse cara de noite, depois que ele volta da roça ou da pegada? O que ele assiste? Rádio e televisão. Rádio e televisão. Mas é TV Globo que pega em todo lugar. Sabe por que a torcida do Flamengo é tão grande no Brasil? Porque a Rádio Globo chegou antes. No Brasil inteiro. Então tem torcida do Flamengo no Brasil inteiro. É uma coisa muito semelhante. Porque política, em algum momento, ela é torcida. Entende? Então o que acontece? Enquanto o povo não questiona... Enquanto não veio o Bolsonaro, cara. Isso é o Bolsonaro que fez. O povo não pensava. O povo via aquela notícia no Jornal Nacional e aquela era a verdade. Então o que está acontecendo na pele das fake news? Elas querem remunerar a imprensa tradicional, que é tomada por esquerdista. Eles fazem a matéria, na época do Bolsonaro, o desemprego caiu, mas informalidade não sei o quê. Agora, no do Lula, o desemprego subiu, mas... Você tá entendendo? Então, sempre tem uma manipulação ali. Então, quando você tira as redes sociais, tu bota uma PL pra calar a boca do povo, você tira o poder do povo de pensar por si só ou de criar pessoas influentes que vão levar essa informação de forma diferente pro povo. Então, esse é o intuito do governo, que é uma ditadura, cara. É a mesma coisa que acontece na China. É a mesma coisa que acontece na Coreia do Norte. Não é de interesse do PT e da esquerda que o povo esteja bem informado e tenha opinião própria. Não é, a gente tem que explicar disso. Quer um exemplo legal? Deixa eu te perguntar. Quando que o dono da funerária entra em crise? Para de morrer gente. Quando para de morrer gente. Quando o cara que vende caixão entra em crise é quando as pessoas estão tendo mais saúde. Quando que um petista, quando que a esquerda entra em crise? É quando as pessoas deixam de ser pobres e deixam de ser ignorantes. Sabe por quê? Porque se tu pegar qualquer pesquisa, qualquer uma, eu te desafio, qualquer pesquisa de qualquer instituto, você vai ver lá, quanto menor a taxa de renda das pessoas, mais elas votam no PT. E quanto menor o nível educacional das pessoas, mais elas votam no PT. Ou seja, se o produto que faz o PT se eleger sempre é a ignorância e a pobreza, por que eles vão acabar com isso? Agora pensa comigo, a direita é o contrário. Quanto mais instruídas as pessoas, mais elas tendem a votar na direita. E quanto maior a classe salarial das pessoas, mais elas tendem a votar na direita. Então qual que é o intuito final da direita? É tirar as pessoas da pobreza e tirar as pessoas da ignorância, para que, se a intenção é o poder, pelo menos a direita vai querer que as pessoas pensem por si só. Então isso você vai ver em diversos países e também no Brasil. É só olhar o Nordeste, por exemplo. O Nordeste inteiro são os menores PIBs, menor taxa educacional. O Maranhão, por exemplo, tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada. E em quem que eles votam o tempo todo? E não é culpa do nordestino, isso não é xenofobia. Isso são verdades. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, por muito tempo, votou na esquerda. O pessoal fala, o Rio Grande do Sul é de direita. Não é. Vai olhar as últimas eleições. O Rio Grande do Sul, em muito tempo, votou na esquerda. E do Rio Grande do Sul surgiram lideranças tipo Dilma, Manuela Dávila e tudo mais. Então, assim, cara, enquanto a gente não combater a ignorância e não combater a falta de educação e a miséria, né, gerando empregos, que é o melhor programa social, o PT vai continuar se elegendo. E a CPMI do dia 8? Cara, o que aconteceu dia 8 de janeiro? Sabe, eu tenho uma opinião minha. A direita ela precisa se organizar mais, tá? É uma verdade. E tu já vai entender o que tu quer querendo dizer com isso. A esquerda ela tem uma militância muito bem organizada e eles simplesmente fazem as coisas de caso pensado, tá?
E na minha humilde opinião, a CPMI, o dia 8 de janeiro, ele foi uma coisa já pré-planejada. Por quê? Porque o Lula, quando assume, né, ele assumiu, né, no dia 1, e aquelas pessoas não estavam saindo, deixando de se manifestar. Ele já estava lá e ele precisava acabar com essas manifestações. Ele precisava acabar com isso. Então a gente vê uma situação onde o pessoal pegou, né, foi insuflado, foi lá pro Palácio do Planalto, lá na Praça dos Três Poderes. E algumas pessoas de rosto coberto invadiram lá, quebraram tudo. E vamos combinar. Eu já organizei dezenas, dá pra dizer, de manifestações aqui. E nas nossas manifestações nenhum papel de bala fica no chão. Não é usual nosso. A gente não faz sentido a direita quebrar patrimônio público, não faz sentido, porque nós defendemos exatamente o contrário. Isso aí é coisa de black bloc, coisa de esquerda. Só para início de conversa. E aí, cara, a CPMI, ela sempre ficou muito aberta na nossa mente que alguma coisa estava muito errada ali no dia 8 de janeiro. E, né, a gente começou a ser censurado nas redes sociais, porque a gente começou a questionar, opa, isso aqui tá errado, tá certo, tá errado, tá ok. Aí veio o ministro da Justiça, o tal do Flávio Dino, e disse que, não, porque eu assisti o pessoal lá de fora. Aí o Alexandre de Moraes manda prender o Anderson Torres, tá preso até hoje. O cara que tava nos Estados Unidos, ele nem tava no Brasil. Aí ele manda destituir o governador Ibanez, lá do Distrito Federal, né, que voltou agora. E baseado em quê? Em nada. Aí nesse meio tempo, o Lula vai lá e bota sigilo nas imagens, bota isso e aquilo. E aí, cara, olha só que engraçado. Quando o Lula vai pra Rússia e pra China, e ele fecha um acordo para não negociar mais em dólar, lá na Rússia e na China, a CNN vaza as imagens do 8 de janeiro. A CNN, que é uma empresa americana. Ou seja, ele tá com os Estados Unidos, a CNN, que é uma empresa americana, solta as imagens. E nessas imagens, que estavam em sigilo, né, que o Lula falou que não ia botar em sigilo de nada, né? O Bolsonaro é sigilo, né? O Bolsonaro botou sigilo no cartão de vacina dele, né? Nossa, que sigilo. Mas assim, quando ele fez isso, as imagens demonstraram que tinha general do GSI do Lula lá no meio das manifestações oferecendo água ao pessoal. As imagens mostraram que houve uma prevaricação absurda por parte do Flávio Dino. Ou seja, a gente tem o cara da direita preso, a gente tem senhorinhas presas, né? E eles não queriam CPMI, eles não queriam investigar. A esquerda não quis investigar. Quando essas imagens saem, vão a público e todo mundo começa a perceber que tem alguma coisa errada, que não tem mais como eles correr, aí eles começam a querer a CPMI também para investigar. Agora eu vou ser bem sincero contigo. Eles têm um poderio financeiro muito grande para comprar deputados e senadores ali, e eles vão ter maioria na CPMI. Aí o tal do Alexandre de Moraes, o Xandão, né, do Xandaquistão, né, que ele é o cara que acusa, ele é o cara que é a vítima, é ele que absolve, é ele que faz tudo, e também é o carrasco. Ele diz que não vimos, nós deixamos passar que tinha um ministro do Lula ali. Nós não vimos. Então como é que faz uma acusação contra pessoas sem ver as imagens? Como é que faz uma acusação e prende milhares de pessoas sem ver as imagens? Alexandre de Moraes também tem que explicar isso. Então essa CPMI, ela vai elucidar muita coisa, mas eu vou ser bem sincero, o pessoal tá pensando no impeachment aí do Lula. Eu não quero deixar ninguém triste, mas se for através dessa CPMI vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil mesmo. Hoje, assim, porque eles estão minando a CPMI, já estão querendo tomar conta, já estão querendo ter maioria na CPMI. Foi adiada já alguma vez? Ele não quer. Na verdade, sim, ó, o Pacheco fez de tudo pra adiar, aí depois que abriu essas imagens aí, ele acabou tendo que instaurar, né? Mas aí ele já fez teve uma manobra, né, pra tirar, por exemplo, o novo da CPMI. Nós teríamos aí o Marcel Van Hatten lá, cara. O cara é sensacional, o gaúcho. Podia fazer, né, alguém que poderia ajudar, então tu tira um dos nossos pra botar um de esquerda, entende? Então a política é isso, né, cara? Quem negocia, e o Lula, bem ou mal, cara, um ex-presidiário aí, mas negociar, fazer política, o cara sabe fazer, né, cara? Ele sabe fazer, ele sabe aonde comprar o cara, entendeu? Então vou ser bem sincero, hoje eu acho que a CPMI, espero que saia, espero que muita coisa seja elucidada.
mas ela não tem força vinculante. E depois quem julga é o Supremo Tribunal Federal, e aí a coisa é difícil acreditar que vai resultar em alguma coisa. E falando no presidente da República, né? O que tu tá achando do governo do Lula? Governo? Qual governo? Não tem governo, cara. Não tem governo. O Lula é o seguinte, cara. O Lula ele só virou presidente porque todo um sistema aí ajudou ele a se eleger, cara. Tá? Se eleger, né? A gente nem pode falar muito sobre isso. E o cara, como eu falei antes, tudo aquilo que ele prometeu, ele não cumpriu. Não cumpriu, ele foi no estômago do povo brasileiro, porque, pô, pega o Bolsonaro, cara. O cara fez um mandato baseado no meio de uma pandemia, quando começou a estourar a guerra. Até dá tempo de estancar, os países se acostumar com os embargos da guerra, por exemplo. No meio de uma pandemia, e o cara saiu com números excelentes. Vamos falar da Amazônia. Até ontem a Amazônia, nossa, tá pegando fogo. O Lula bateu todos os recordes de desmatamento nos 3 meses dele. E acabou o assunto, cara. O desemprego tá subindo, a inflação tá subindo, as empresas fechando, todo dia abre uma nova notícia de empresa fechando, de empresa indo embora. Ele faz declarações desastrosas internacionais, cada lugar que ele pisa ele é vaiado. Fala mal da Ucrânia, depois briga com os Estados Unidos, depois entende? Então assim, ó, o cara, ele veio pra se vingar. O Lula, ele voltou para se vingar do povo brasileiro. Ele está conseguindo fazer isso com maestria. E isso é um tapa na cara daquelas pessoas que disseram: não, porque o Bolsonaro e o Lula são iguais. Não, porque tem que votar no Lula pela democracia. Agora o ditadorzinho tá calando a boca do povo. Agora a picanha não veio. Agora ele tá taxando tudo. É capaz de taxar aqui o teu podcast aqui daqui a pouco. Sabe? Porque é isso, cara. Quando tu quer calar a boca da internet, quando tu quer fazer isso que esse cara tá fazendo, tu entende? E aí o que acontece? Tu vai conversar com o esquerdista, né? Quase impossível, mas tu vai ter um diálogo ali e tu vê que eles estão perdendo o argumento. E aí o que eles fazem? Eles começam a criar aí, tipo, cortinas de fumaça. Cara, a Polícia Federal bateu na casa do Bolsonaro por causa de um cartão de vacina, cara. Por quê? Porque o Lula perdeu lá no Congresso, ele perdeu as votações. A Polícia Federal foi bater na casa do Bolsonaro pra quê? Pra imprensa divulgar isso e tirar o foco da coisa. Entende? O Lula fez um decreto contra o marco do saneamento. E agora foi derrubado na Câmara também. O que é o marco de saneamento? Mais de 100 milhões de brasileiros não têm água tratada em casa, cara. E o cara faz um decreto dizendo que tem que acabar com o marco de saneamento, que prevê que até 2033 nós vamos ter 90% do Brasil com água tratada e esgoto. Ou seja, o cara quer o povo na merda, literalmente, irmão. O Lula quer o povo na merda. E tá se vingando do povo, né, por causa de toda a questão. Porque o que acontece, cara? O Lula achou que quando ele fosse preso, o povo ia tirar ele da cadeia lá à força, cara. Não, é o Lula. Isso não aconteceu, cara. Por causa daqueles 2 primeiros mandatos dele, que teve o boom das commodities, que ele manipulou números da pobreza pra dizer que tirou o povo da pobreza. Sabe como é que o Lula tirou o povo da pobreza? O cara ganhava lá até, vamos botar aí, vou te dar um exemplo, R$500 por mês. Aí quem ganhava até R$500 era considerado pobre, vamos supor assim. O Lula foi lá, baixou um decreto e disse: agora até quem ganha 250 é considerado pobre, 250 pra cima é classe média baixa. Assim que ele tirou o povo da pobreza. Ninguém conseguiu comprar um saco de arroz a mais, ninguém comeu um bife a mais. Ele simplesmente mudou o patamar das pessoas na canetada. Só que aí o que? Aí compra a imprensa, compra os deputados, joga, entende? E ele tá tentando fazer a mesma coisa na era da internet e não tá conseguindo. Ele tá tentando fazer a mesma coisa que ele fez lá no primeiro mandato, sabe, aquele mandato de Araque, aquele mandato de estamos melhorando, e ele não tá conseguindo. Porque agora, como eles dizem, as redes sociais são da direita. Por quê? Porque nós somos realmente mais fortes e mais influentes nas redes sociais. E por quê? Porque o povo dele, cara, o povo que vota nele é o povo que tá ali assistindo o Globo e acreditando naquelas notícias ali da imprensa comprada. Entende? Então, assim, ó, o governo que ele tem feito é péssimo. Os ministros dele são péssimos. Os gastos públicos, aumentando o ministério, gasto público. Todos os ministros é um pior do que o outro.
Entende? Então, esse é o retrato do governo Lula. Um governo que simplesmente não começou ainda e tudo que fez até agora foi para piorar a vida do cidadão brasileiro. Como tu acha que vai ser o cenário do nosso país daqui uns anos aí? Aí é uma questão interessante, cara. Porque o que acontece? Cara, hoje a gente tem o Bolsonaro. O Bolsonaro é o grande líder da direita brasileira. Aí a galera, não, porque é só a direita e a esquerda. Sim, é isso que existe. Quem faz contraponto à esquerda é a direita. O centrão, ele se vende pra quem paga. Tanto que o Bolsonaro teve dificuldade, porque não queria pagar. A verdade é essa. Então, aí o centrão foi todo apoiar quem? O Lula. Ou fazer o pessoal votar em branco, tá? Então, assim, ó, hoje a gente tem um cenário. Cara, eu vejo o seguinte, o Lula e o STF vão fazer de tudo pra tirar o Bolsonaro das eleições de 2026. Agora pensa comigo, cara, o cara passou 4 anos de presidente, saiu da presidência, diz, uma hora é Joia, outra hora é Ema, que morreu, outra hora é CPI da Covid, E, cara, aí os sigilos que o Lula abriu, achou que ia encontrar uma caixa de Pandora, não encontrou nada. Se esses caras quisessem prender o Lula, o Bolsonaro, se eles tivessem algum subsídio pra tirar o cara da jogada, eles já tinham tirado. Então eles vão inventar aí alguma manobra pra tentar tirar ele. Só que assim, cara, diferente do Lula, o Lula não tem ninguém pra substituir ele, cara. E ele sabe disso. Tanto que ele emplacou a Dilma lá e depois a galera viu do que deu, né? Dilma, desculpa, esse teu cachorro aqui é mais sensato que aquilo ali falando, cara. E ele tentou emplacar ela, deu no que deu, tomou impeachment. Aí tentou emplacar o Haddad e já deu errado. Entende? Então quem que substituiu o Lula hoje? Ele não tem essa liderança. Já o Bolsonaro não, cara. Hoje o Bolsonaro ele tem o Tarcísio, que é um baita cara. Tarcísio é um baita cara. Cara, o Tarcísio é sensacional, cara. O Tarcísio ele é um cara assim até... ele agrada até um grupo maior, porque ele é um cara... Ele é mais polido, né? Não que eu acho que o Bolsonaro, o fato dele não ser polido era necessário também, tá? Mas o Tarcísio é um cara mais polido. E lá em São Paulo, praticamente, quem quiser fazer oposição a ele tá se suicidando politicamente. O cara é bom. Aí nós temos o Zema em Minas. E Minas é um estado que desequilibra. Tu viu? Minas é um estado que votou maioria no Lula, né? Segundo o TSE. E elegeu o Zema, Nicolas Ferreira, Cleitinho. Toda a direita ganhou lá, menos o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem líderes. Né? Tem até a própria Michelle, que é a esposa dele, que tem um crédito. Então, assim, eu acho que nas próximas eleições, se nessas eleições nós já tivemos um número grande de conservadores de direita na Câmara e tivemos senadores eleitos, na próxima eleição vai ser maior ainda. Maior ainda, porque o Bolsonaro já elegeu muita gente boa, né? Que só surgiu na política por causa dele. Tarcísio nunca teve espaço, por exemplo. Então, eu creio que na próxima eleição vai dobrar. Por quê? Porque o povo já viu que deu tudo errado, cara. Já viu que esse papinho de político de picanha e cervejinha, esse papinho de esquerda aí não tá dando certo. Tchê, e a direita, por exemplo, aqui na nossa região, é complicado de trazer a direita para a questão Câmara de Vereadores? Cara, essa tua pergunta eu acho que é a melhor pergunta que já me fizeram. O que acontece, cara? Isso vamos linkar com a primeira pergunta que tu me fez, a questão do dinheiro, tá? Por exemplo, Erechim, falar da minha cidade, que tem o maior conhecimento. Porque eu sei que aqui a região é parecida, né? Mas Erechim, 71% na primeira eleição, no segundo turno votou no Bolsonaro, e agora nessa última 68% Bolsonaro. Ou seja, Erechim é uma cidade conservadora, de direita, pessoal que não gosta de bandidagem. É um pessoal que é a favor do livre comércio. Pessoal trabalhador. Não gosta de vagabundagem. Não gosta, cara. Aí, chega em época de eleição municipal, o que acontece? O meu vizinho aqui é candidato. Meu amigo é candidato. O fulano ali me ajudou uma vez. E aí essa galera vai lá e acaba esquecendo da questão até ideológica mesmo. Tipo assim, eu defendo isso. Eu defendo o que é direito. Eu quero um candidato, um vereador, um prefeito, um deputado que defenda aquilo que eu defendo. E a galera se pensa, não, é melhor votar num cara aqui, porque eu conheço. Aí vota lá na pergunta, aí vota no cara, esquece de viver o partido e tudo mais. Então assim, cara, hoje, por exemplo, eu vejo na Câmara lá de Erechim mesmo, a maioria vota pautas de esquerda, cara. Quem que tem de direita lá? Tem 2, cara, assim, ó, que eu posso dizer. Tem 3, talvez.
que eu posso dizer, esses caras são de direita, de fato de direita. Agora o resto, então como é que explica 70% votar num candidato conservador de direita e os mesmos, e 70% dos políticos da cidade não serem? Porque quando se fala de direita, é bom deixar claro, ser de direita, às vezes eles querem criar uma mística em cima da direita. Cara, ser de direita hoje, ser um conservador de direita, é você, como eu falei, tu é contra a bandidagem, tu segue princípios, geralmente, não é obrigatoriamente, o cara é cristão, né? É um cara que denuncia a roubo, é um cara que não acredita que bandido é vítima da sociedade, é um cara que é contra a ideologia de gênero, que entende que homem é homem, mulher é mulher. Entende? E isso ser de direita. Ser de direita é você defender a liberdade do empresário gerar empregos e esses empregos sim tirar as pessoas da miséria e não sair distribuindo renda, distribuindo Bolsa Família. E não que o Bolsa Família seja ruim. É bom, mas por um período de tempo, até a pessoa se restabelecer. Vamos botar pré-requisitos. Tu vai receber Bolsa Família, mas tu tem que fazer aqui um curso técnico, assim assado. É assim que uma gestão de uma cidade, de um estado, de um país tem que funcionar. Agora, enquanto o dinheiro público for utilizado para assistencialismo, compra de votos, o vereador tal botou uma emenda lá, não, temos que apoiar o vereador, porque senão nós vamos perder a emenda. Não, tem que votar nesse deputado, porque ele mandou a emenda aqui. Acontece muito em eleição, principalmente de deputado, cara. O cara tem as emendas, só que as emendas só vão entrar no outro ano. Se ele não se eleger, ele corta a emenda, irmão. Aí tem que juntar, se eu não fizer tantos votos aqui, o cara vai lá e perde a emenda. E é esses deputados, por exemplo, que se vendem. Tu entende? E é por isso que eles odeiam nós nas redes sociais. Porque nós não precisamos de emenda pra convencer o povo de que o lado certo é esse. Então assim, cara, o que explica que a esquerda ainda tem tanta força é a ignorância, cara. É manter, como eu falei antes, é manter o povo ignorante. É manter o povo sem entender de política. E é por isso que eles querem tanto calar a boca da gente, cara. É por isso que eu recebo tanta denúncia nas minhas redes sociais ali, tá direto caindo, sabe? Sempre volta depois, porque eu comprovo, né, que não tinha nada de errado. Mas a gente recebe, por quê? Porque eles não gostam. Não gostam. Então, assim, cara, o que explica, de fato, a esquerda se eleger tanto é porque o pessoal ainda não entendeu. Hoje tu não ensina isso na escola, cara. Tipo, tu não ensina ideologia na escola. Hoje a única coisa que é ensinar na escola é uma ideologia padrão. Tipo, nas universidades, cara, se tu for ver os cursos de humana, história, geografia, sociologia, galera, tudo de esquerda, meu. Quando não tem uns dreadzinhos e... Sabe? Não é tudo, né? Tudo. Não é generalizando, mas sai muito. É a galera que tá dando aula, fazendo estágio pros nossos filhos das escolas municipais. Tu acha que eu vou aceitar isso, cara? Na minha cidade? Eu não vou, cara. Eu não vou aceitar que um professor chega lá pro meu filho e fala: bom dia, alunos. Todes. Cara, isso é linguagem de retardado, meu irmão. E nós não temos que arredar o pé e achar que isso é normal, cara. Não é normal. Cara, tu quer falar todes lá na tua casa e tal, beleza, vai e fala, ensina teu filho, depois teu filho vai lá dar uma entrevista de emprego, é óbvio que vai precisar de Bolsa Família. Quem é que vai contratar um cara que fala todes? Tu entende onde eu quero chegar? Então assim, cara, vamos falar... tu acha que o cara da periferia tá preocupado em falar todes? Tu acha que ele sabe o que é isso, cara? Tá nem aí, meu, o cara quer comer, o cara quer mudança de vida. Mas olha essas pautas que esses caras levantam. Aborto. Tu acha que uma pessoa cristã que defende a vida vai defender aborto? Não, mas chega numa eleição de vereador, vota num cara de esquerda que vai usar o capital político dele pra levar voto pro Lula depois. Porque às vezes o pessoal ignora a eleição municipal, cara. E esses vereadores, esses prefeitos que eles levantam e defendem a esquerda, eles usam o capital político deles pra levar voto pro cara que vai ir lá ensinar todos na escola do filho dele, que vai dizer pro filho dele que pode ser homem ou mulher se ele quiser, que vai querer calar a boca das redes sociais. Tu entende? Cara, muito disso que eu tô falando aqui, provavelmente eu vou ser censurado depois. É complicado tu defender um lado. Porque vamos falar sério, tu quer ser político? Fácil, se eleger fácil, assim. É só seguir a cartilha, irmão. A imprensa te ajuda. Eu falei isso numa outra entrevista. Meu, se eu fosse de esquerda, eu acho que eu já era deputado federal. Cara, não, eles vão olhar, não, vão investir ali no cara. Ó, esse cara aí, ó, tem algum tipo de influência e tal. Mas, cara, não dá pra abrir mão dos princípios, cara.
Não dá, cara. Não dá pra abrir mão disso, cara. Porque se a gente abrir mão, cara, eu tenho uma filha de 2 meses, irmão. Se eu abrir mão, cara, quem vai sofrer é ela. Tá entendendo? Quem vai sofrer, quem vai passar é o que o povo venezuelano, argentino tá passando é ela. E aí, como é que tu lida com as divergências de opinião? Cara, é o seguinte, cara, eu tenho uma técnica que é infalível. Quando um cara esquerdista vem debater comigo, ele me chama no WhatsApp e eu não respondo. Quando um esquerdista comenta uma publicação minha, às vezes eu respondo, mas geralmente meus seguidores vão lá e lavam o cara. Por quê? Porque um esquerdista ele já sofreu lavagem cerebral, meu irmão. Um cara que vota no Lula em 2023, o cara tem uma frase antiga que diz bem assim: se tu não é de esquerda até os teus 20 anos, tu não teve coração. Se tu é de esquerda depois de 20 anos, tu não tem cérebro. Porque, cara, um cara que viu isso dando errado várias vezes, em vários lugares do mundo, cara que ainda é socialista, então é muito difícil tu mudar a mentalidade dessa galera. Então eu só debato com um esquerdista, por exemplo, quando é na Câmara eu debato. Porque tem alguém assistindo. Então eu tô mais preocupado em mostrar para as pessoas que elas têm alguém defendendo o que elas acreditam, ou para aquela pessoa que tá indecisa decidir baseada nos argumentos que eu tô trazendo. Entende? Agora, eu sentar com um cara de esquerda que vai defender o Lula e ficar ali debatendo com ele, sabendo que eu não vou mudar a mente dele e provavelmente ele não vai mudar a minha, porque os argumentos que eu uso é baseado em vivência, é baseado em estudos, é baseado, né, naquilo que a gente buscou aprender, entender? Então é assim que eu lido, cara. Não, o cara lá, e política é o seguinte, cara, política afeta a vida pessoal da gente. Os caras vêm pra detonar. Só pra te ter uma ideia, olha o que a esquerda faz. Tem um cara aqui na região, um cara de Cotegipe. Esse cara é um ex-filiado do PT. O cara era do MST. O que ele faz? Ele tem uns 50 perfil. Todos os perfis ele bota coisa do Bolsonaro. E ele começa a atrair gente de direita ali pros perfis dele. É Bolsonaro, é patriota e não sei o quê. Aí na hora que chega perto de eleição, ele começa a criticar. Sabe quem que ele critica? Os candidatos de direita, irmão. Ele critica o Rony, ele critica outros. Pra quê? Porque daí a galera de direita vai ver. Tá pegando a ideia? É um cara... Quantos infiltrados desses no 8 de janeiro dele, cara? E ele critica só a gente. Tu não vê ele criticar... Ele critica o Lula, que tá longe. Mas tu não vê ele criticar um político de esquerda aqui da região. Tu entendeu? Eles fazem o quê? Eles jogam um contra o outro o tempo todo. Então tu tem que lidar muito com esse tipo de gente, cara. E ele vai chegar e dizer pros caras, não, porque o Rony não é de direita. O cara já tá nessa pegada, né? Há mais de 10 anos. Antes do Bolsonaro já defendia isso. Não, o Rony não é de direita. Porque o fulano não é de direita, de verdade. E começa a jogar, implantar. E tem gente que vai na onda. Você tá entendendo? Então assim, cara, lidar com crítica, meu. Depende de onde vem a crítica. Crítica que pra mim serve, cara. É a crítica de gente que me acompanha, que tá do meu lado, que na hora que o BO vem, tá aqui comigo segurando a bomba, entendeu? Agora, criticazinha de rede social, esquerdista, que tu entra lá, meu, fotinho do cara toda produzidinha, que tu sabe que o cara gosta de outra coisa, que o cara defende outra coisa, que o cara fuma outra coisa, o cara vem me criticar, achar que vai abalar, irmão. Isso não abala, cara. Abala a crítica da minha mãe, da minha mulher, dos meus irmãos. Esses me abalam, cara. Aí eu vou pegar e pensar, porque quando o BO vem, quando os caras vêm bater, quando eles vêm pra cima da família, quando eles vêm inventar história, aí é eles que estão me dando sustentação. Agora, os caras da rede social, meu, quando vem me xingar, só me dá engajamento. Eu amo que esquerdista venha me xingar na rede social, porque de um comentário de esquerdista vem um monte de seguidor e responde eles, e daí começa a dar engajamento. Mais gente vê a mensagem que eu gostaria de passar. É isso aí, pessoal, entrando numa pausa aqui para agradecer os nossos patrocinadores, que é Rea Solar, Carweb, Grupo Raiduc, Atacarejo Compre Bem e Cavalete Cadeiras Profissionais. E no nosso Rio Grande do Sul, o que tu tá achando do governador do nosso estado? Cara, eu tenho bastante divergência, assim, sabe, com bastante coisa, porque eu não gosto da política que ela é feita baseada em apenas marketing e mídia, né? O que acontece? Vamos voltar um pouquinho no tempo. O governador fez um péssimo mandato? Não.
não foi um péssimo mandato que ele fez na primeira gestão. Agora, ele pegou, cara, principalmente na época da pandemia ali, e ele tentou angariar, seguir os passos do Dória, porque queria ser presidente da República, e o cara resolveu simplesmente vestir uma camisa de centro-esquerda, e por que não esquerda, e foi pra cima do conservadorismo, foi pra cima da direita, foi pra cima do Bolsonaro. Aí o cara renunciou, queria ser presidente, viu que não deu, voltou atrás, concorreu à reeleição. A eleição do Eduardo, cara, ela só aconteceu por um fator que ninguém comenta, cara. O Eduardo, ele ganhou do Edgar Preto no primeiro turno por 1.400 votos. Agora, se você for pegar as pesquisas eleitorais que antecederam o primeiro turno, botava o Eduardo Leite com 44% dos votos. E o Onyx lá embaixo, o Edgar quase não aparecia. Então teve muito petista, por exemplo, que não votou no candidato dele porque não queria, por exemplo, o Onyx. Vou te dar um exemplo, né? Ou seja, quem levou o Eduardo pro segundo turno não foi a grande campanha ou o grande mandato dele. Foram as pesquisas que manipularam a opinião do povo. 1.400 votos, cara. É a votação de um vereador aí, cara. 1.400 votos. Então, agora pensa comigo. Se fosse o PT e o Onyx, por exemplo, no segundo turno, quem tu acha que ganharia? Te dando um exemplo. Então, assim, cara, ele fez. Então, a gente teria um primeiro governador da história. A gente poderia ter, se não fosse as pesquisas, o primeiro governador da história a não ir pro segundo turno de uma eleição. E a gente acabou tendo o primeiro governador da história reeleito. Por quê? Porque daí no segundo turno ele inverteu totalmente a pauta, ele fez uma campanha totalmente diferente e acabou conseguindo angariar 100% dos votos do PT. Eu acho que houve alguns erros da direita também nesse meio do caminho aí que acabaram dando a eleição para ele, né? Agora, o atual governo que ele vem fazendo, vamos combinar, o governo federal ele tá fazendo tanta bobagem, cara, que é difícil a gente fazer uma análise do governo estadual, porque comparando o governo dele com o do Tarcísio, ele é um zero à esquerda, o Eduardo Leite. Se comparar o governo dele com o do Lula, ele é um melhor gestor de todos os tempos, entendeu? Então hoje ele tá fazendo feijão com arroz aí, creio que ele vai... Agora os primeiros 2 anos vai ficar na dele, e eu acho que depois dos 2 anos ele vai voltar e vai começar a atacar o Lula aí, cara. Conhecendo de estratégia política, ele vai começar a atacar o Lula em busca de ser um candidato de centro aí à presidência da República, alguma coisa assim. Rony, como que tu acha que os políticos, de forma geral, podem se comunicar melhor com o seu eleitor? Tendo em vista a tecnologia hoje, as redes sociais. Cara, o que acontece? A gente fala de eleitor, né? Mas falar mais de cidadão no modo geral, a linguagem tem que ser mais simples hoje, tá? Simples, rápida e direta. Só que, vamos combinar, a maioria dos políticos eles não tem interesse em se comunicar com o eleitor fora de campanha. É igual tu falou, quer se comunicar com o eleitor. É durante a campanha. Então na campanha o cara tá junto, abraça e faz o que for. Depois, cara, tu quer saber do mandato do cara? É só na próxima campanha. Que daí o cara vai lá e tenta angariar tudo de novo. É assim que funciona. Então, cara, o cara que quer usar... Hoje a gente tem políticos aí que usam muito bem as redes sociais. E eu uso muito as redes sociais, né? E para fazer um trabalho até informativo, informar, explicativo, explicar e também para demonstrar as realizações no geral. Agora, a maioria dos políticos, e a maioria mesmo, cara, é muito maioria, assim, tu vê que eles não tem uma relevância no meio da mídia se não for a mídia comprada, cara. Que é o que? Aquele jornal, às vezes até regional, que vai lá, pede 500 pila, ele vai lá, paga pra postar 5, 6 notícias dele, entendeu? Porque pega o público geral ali, entendeu? É assim que esses caras trabalham, então é tudo dentro de uma estratégia. Agora, se falar de comunicação política, hoje em dia, meu, é uma coisa que a maioria falha. Acho que a maioria falha, entendeu? Os da direita até estão fazendo muito bem, cara. Hoje tem uns casos, tipo, aqui no Rio Grande do Sul,
o Marcel Van Hatten, o Marcon tem uma comunicação, o Zucco, né? Os irmãos, né? Tanto estadual quanto federal. Os caras, o Sanderson faz uma comunicação muito boa, assim. Tudo gente de direita, né? O da esquerda ele não tem que comunicar nada, porque como eles só fazem cagada, então eles preferem ficar escondido, de vez em quando dar uma de golfinho, aparecer, e aí eles compram um voto, né? Quando chega perto das eleições, acabou. Entendeu? Então cada político, cara, faz sua campanha, seu angariamento político conforme ele faz os votos, entendeu? O cara que bota a cara na frente de uma rede social, o cara que tá ali. Tem muita gente que fala, porque esses. Tu vi até um lá falar na câmera, porque tá atrás de like, tá atrás do quê? Cara, o político que tem vida própria, mídia própria, é o cara mais, no fim da conta, mais confiável. Por quê? Porque tu sabe que ele não tá comprando imprensa, tu sabe, ele tá dando a cara dele a tapa, porque é a cara dele que tá ali o tempo todo. É um cara que vai falar, vai ficar gravado, se alguém quiser cobrar depois, cobra. O político que é mais complicado é esses aí, que ficam tipo assim, não fala muito, tu não sabe bem o que ele defende, tu não sabe o cara é de direita, de esquerda, tu não sabe se o cara defende aquilo que tu também defende. Aí, principalmente, esse pessoal do interior pega e vota no cara que tá mais próximo, no fim das contas, né? Então, quando se fala de comunicação em rede social, são poucos que têm interesse. Tu pensa, tem rede social fraca. Não, cara. Tem político eleito aí que não tem interesse em ter rede social forte, por exemplo. Não tem, ele quer comprar os jornalzinhos e fazer a campanha daquele jeito ali pra se eleger pra sempre. Como que tu descreve a tua relação com teus eleitores? Tu busca um feedback, tu mantém contato com eles? Cara, assim, ó, a maioria é diário, assim, porque o que acontece, cara? Eu mantenho todos os grupos desde a minha primeira eleição. Desde a minha primeira eleição eu mantenho todos os grupos, as pessoas sabem o que eu tô fazendo, o que eu tô defendendo. E como eu posto, cara, quase todo dia, ou encontro com as pessoas, cara, é muito comum encontrar com, tipo, 3, 4 pessoas no supermercado. E como o cara já fica taxado, né, por fazer política e tal, a galera se encontra ali e tal, a gente já conversa um pouco, pergunta alguma coisa. E eu deixo por exemplo, meu WhatsApp ele é aberto, eu tenho um WhatsApp só pra isso, que eu mesmo que atendo. É aberto, conversa com o pessoal, tem demanda, traz, a gente conversa, ajuda a resolver, é sempre assim, cara. Sei que como a maioria dos meus eleitores são eleitores ideológicos, o que é o eleitor ideológico? Tem um eleitor aquele que o cara faz um serviço pra ele ficar devendo o político lá, ficar devendo o voto pro cara. Não é o meu caso, entendeu? O meu ideológico, os caras votam em mim porque acreditam naquilo que eu defendo. Então eles acompanham muito o meu trabalho, principalmente nas redes sociais e tudo mais. Então tem toda essa galera. Tem um pessoal que é ligado à igreja também, que daí a gente se encontra, né, praticamente toda semana. E eu também tenho um grupo político, né, que é um grupo, geralmente, pessoal bem mais velho que eu, com o dobro da minha idade, que a gente se encontra para debater política pública, né, enfim. Então cara, contato o tempo todo. É o tempo todo mesmo, assim, cara, o tempo todo. É da hora que acorda até a hora que vai dormir. Rony, como é que tu acha que a política pode evoluir e melhorar para atender melhor as demandas da população? Diminuindo, cara. Diminuindo o tamanho do Estado. O que acontece? Hoje no Brasil a gente já tem um Estado muito grande. Isso aí é carga tributária pro povo. É mais imposto, né, pro pessoal pagar. E vamos combinar, todo mundo sabe que a iniciativa privada faz tudo melhor do que a iniciativa pública. Hoje no Brasil a gente não tem nada público que funciona melhor do que a iniciativa privada. Nada. Então, primeira coisa, cara, tem que diminuir o Estado. O Estado, quanto menos atrapalhar o cidadão de produzir, quanto menos atrapalhar o povo, mais a gente tem condições de crescer. Terceirizar o máximo de serviços, né? Não estou falando uma terceirização geral, tá? Existem algumas coisas que são importantes. O SUS, por exemplo, extremamente importante, é público. Não é do jeito que a gente quer. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar, mas é importante. Agora, cara, o Estado tem que diminuir, cara. A gente precisa ter menos por exemplo, o governo passado foi e diminuiu 22 mil cargos em comissão, cara. E hoje o STF foi lá e derrubou a pedido do governo Lula e voltou com 22 mil cargos. Se o governo passado conseguiu fazer sem esses 22 mil, por que mais 22 mil? Aparelhamento de máquina, botar gente lá dentro. É uma pessoa numa burocracia absurda que atrapalha o empreendedor, atrapalha tudo, cara. Tudo é burocracia hoje em dia no Brasil. Isso precisa acabar. Isso precisa mudar. As coisas têm que ser mais simplificadas, têm que ser digitalizadas. Hoje, por qualquer coisa, precisar de uma assinatura, tem que ir num cartório, cara. Isso aí tem que acabar, cara. Tu tem que facilitar a vida da população. Tu tem que seguir
o caminho de países que deram certo e aplicar aqui. É muito simples. A iniciativa privada dá certo, tem que aplicar algumas questões da iniciativa privada dentro da iniciativa pública. Diminui a máquina pública. Com menos pessoas, tu cobra menos impostos. As pessoas pagando menos impostos, elas acabam consumindo mais. E consumindo mais faz girar o mercado. Gira o mercado, cria mais empresas, mais postos de trabalho, que consequentemente aumenta a receita do próprio Estado, né, para investir na vida das pessoas. Então, acho que para melhorar a política, para ser mais eficaz, tem que diminuir. Qual é a tua inspiração política? No âmbito geral, tu diz pessoas, assim? Isso. Porque não se tratando de pessoas, eu sigo princípios, né, cara? Por ser cristão e tudo mais. Agora, cara, tem algumas pessoas que eu admiro politicamente. Admirar não significa concordar com 100%, mas eu acho que, obviamente, eu não podia deixar de falar do Bolsonaro, porque ele mudou a forma do povo brasileiro ver política. Hoje, se o povo ama a bandeira, se o povo gosta do verde e amarelo, se o povo canta o hino com amor àquilo que está fazendo, foi o Bolsonaro que resgatou isso na população. Agora tem outros políticos, tem o Churchill, né, Segunda Guerra Mundial, tem o Trump atualmente, que eu acho que faz, né, ele é nessa veia conservadora de direita, ele é um cara top. Tem aquele moleque, o Nicolas Ferreira. Cara, o guri tem feito um trabalho muito legal, muito interessante. E o Nicolas me baseio nele até pela forma que ele se comunica nas redes sociais. Agora, existem muitos autores, cara. Tem o Ronald Reagan, dos Estados Unidos. O cara é um conservador. O cara é top, meu. Se tu for estudar a biografia desses caras. Eu gosto também de Olavo de Carvalho, leio Olavo de Carvalho, sou aluno do Olavo de Carvalho. Então, assim, cara, existem algumas pessoas que elas abriram, assim, alguns horizontes e mudaram bastante a minha mente no que se trata de política, assim, cara. Eu tinha uma visão, depois de começar a estudar e ver como as coisas realmente funcionam, eu com certeza pude entender de fato e elucidar, trazer à luz e até para explicar para as pessoas algumas questões que eu sei que me abriram muitos horizontes, essas pessoas aí. E o que tu espera dessa galera nova, nessa geração que vem aí? Cara, a gente tá tendo uma geração que, graças a Deus, me parece que tem alguns que estão pendendo pro conservadorismo. Se tu falar da geração inteira, meu, é geraçãozinha TikTok, né, cara? Geração tecnologia, geração que perde tempo ali assistindo besteira no TikTok. Né? E as redes sociais, elas podem ser usadas tanto por bem quanto por mal. A internet no âmbito geral. Então, assim, cara, se tu for olhar, por exemplo, a esquerda, como eu falei antes, eles tomaram conta de todas as artes. A esquerda, ela tá nas escolas, nas universidades, ela tá no teatro, ela tá na Netflix, ela tá nos filmes de super-herói, a lacração e tudo mais. Então, cara, essa galera, ela influencia muito essa nova geração, né? Então, o que eu espero dessa nova geração? Uma geração mais fraca, sinceramente. Agora, tem um lado bom disso tudo. Se tu for olhar, qual que é o lado bom? Porque eu vou treinar meus filhos para ser fortes. Então, para eles se destacar no meio de uma geração de imbecil, cara. Tu entende o que eu quero dizer? Mas não é isso que a gente quer pro nosso país. A gente quer dar a possibilidade das pessoas escolherem. Liberdade, cara. Liberdade. Então, assim, se tratando só da geração que vem, hoje a gente não tem lá um parâmetro para dizer, nossa, isso aqui vai dar certo. Tá difícil. Agora, se a gente trabalhar direitinho, se tu falar dessa geração que tá entrando pra política, a gente tem muitos jovens de direita entrando pra política, cara. Tem muito que me procura, tem muito que me segue, tem muito que quer participar do movimento. Hoje eu sou um dos coordenadores da Direita RS, é só jovem, cara. Gente que tá preocupado mesmo. Então essa galera que é a esperança, né, da política. Agora, se for baseado no âmbito geral, meu irmão, não tá fácil, cara. Essa gurizada quer mudar o mundo, mas não sabe nem se é homem ou mulher, velho. Tá entendendo? Não decidiu nem o que é ainda, mas quer mudar o mundo. Entendeu? Os caras não sabem. É complicado falar um negócio desse. Mas é um parâmetro difícil, né? Uma perspectiva difícil, mas dá pra mudar, sim. Tem gente muito boa aí no meio. E qual é a dica que tu dá pra quem tá querendo entrar na política? O espaço que você tem pra essa pessoa chegar, por exemplo, em você e, cara, vamos caminhar junto, vamos... Tá. Cara, hoje a gente tem um movimento chamado Direita RS, que eu acho que a galera tem que conhecer. E, cara, o cara quer entrar na política, primeira coisa, cara, tem que estudar, irmão.
Não dá pra fazer política de oba-oba. Eu vejo muito cara hoje. Muito cara. Que eles querem entrar na política porque acham que é vida fácil, que é pra ganhar dinheiro. Meu irmão, se quer ganhar dinheiro, política só é pra ti se tu é ladrão, cara. Tu não ganha dinheiro com política, irmão. Quer entrar na política pra fazer um trabalho legal? Tu acredita em alguma coisa? Seguinte, cara. Primeira coisa importante, participe da campanha de alguém, comece a entender como funcionam os partidos, comece a entender como funciona o jogo. Estuda, tem uma ideologia, tem um lado. E uma coisa, cara, tem gente que quer abraçar o mundo. Não, tu tem que ter, na política tu tem que ter um nicho. Tem que ter assim, ó, tem que entender quem que tu defende, as pessoas têm que saber o que você é. Acabou o tempo, está acabando, ainda tem alguns, mas está acabando o tempo daquele político pastelão, cara. Daquele cara que ninguém sabe o que ele defende. Hoje, se o cara chega lá e vota uma coisa, amanhã todo mundo sabe que ele votou contra ou a favor. Então assim, cara, quer entrar na política, sendo jovem, sendo mais velho, tem que procurar um partido político que se adeque às suas ideologias, aquilo que você entende. Você tem que saber quem está na frente do partido político, você tem que saber como que funciona aquele jogo. Se possível, se você não quer ser candidato de cara, assim, igual eu fui, então participa da campanha de alguém para tu entender como é uma campanha política. E tem que gostar de gente, cara. Tem que gostar de gente. O cara não gosta de gente, não gosta de estar no meio da galera, não gosta de atender telefone fora de horário, não gosta de resolver. Irmão, cai fora. Não é pra ti. Igual disso, política não é pra ganhar dinheiro, cara. O cara que é político, entrou na política pra ganhar dinheiro, o cara é ladrão. Política não é pra isso, cara. Quer ganhar dinheiro, abre uma empresa, vai empreender, né? Igual eu faço, igual, sabe? Aí, ali tu tá a tua vida profissional. Agora, se tá na política, tem que ser pra mudar a vida das pessoas. Tem que ser pra transformar o lugar que tu vive num lugar melhor. Tem que ser pra se doar pras pessoas. Isso não é pastelão, né? Que parece aquelas frases clichê, né? Não, o cara tá falando isso porque não sei o quê. Não, cara, isso é a verdade. Sabe por quê? Porque quando tu começa a aplicar isso, as pessoas começam a ver que essa é a tua essência. Tu acredita naquilo. Eu já vi muito político que, por causa da onda Bolsonaro, quis bancar o conservador. Entendeu? Eu já vi muito cara entrar na política, sair batendo, fazendo, dizendo, e cair fora e desaparecer da política logo depois. Por quê? Porque também era um personagem, não acreditava de fato naquilo. Então o cara que quer entrar na política, ele tem que ter lado definido, ele tem que estudar muito, ele tem que escolher o partido, estudar como que o jogo funciona e não largar a mão, cara. Tem que esperar isso de dia de noite, senão esquece, cara. Buenas, pessoal, agora a hora do lanche aqui, como sempre, La Bodega nos apoiando aí. E vamos lá, vamos mastigar. É isso aí, pessoal. Então o bate-papo de hoje foi com o Rony Gabriel. Obrigado a presença, Rony. Obrigado. Tá. Falamos sobre política, né? E quem se sentiu de alguma forma aí ofendido, quiser me procurar para vir aqui colocar o seu ponto de vista, fica à vontade. O Fala Tia é um programa para todo mundo, né? E isso aí, Rony, obrigado a presença e palavras finais. Não, eu que agradeço aí pelo convite, o espaço e tal, pra gente poder falar um pouquinho, né, de política, dar esse contraponto, mostrar o nosso ponto de vista. E dizer que quem quiser me seguir, gostou das minhas ideias, meu Instagram, @Rony Gabriel, Facebook, mesma coisa, @Rony Gabriel, Rony com Y. Aí vai me encontrar lá e, enfim, aí vai ver eu falar mais coisas e tal, pode entrar em contato e tocamos ficha. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Acompanhe o Fala Tchê, todas as quartas-feiras às 20 horas, na página do Portal Tchê pelo Facebook e pelo canal do YouTube. Bate-papo com pessoas aqui da nossa região. Vamos valorizar a nossa gente. Fala Tchê, o podcast do Portal Tchê.